E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que a tosse é um ato reflexo que ajuda na higienização das vias aéreas? Você sabia que, apesar de ser um ato reflexo, eu consigo orientar meu paciente para que tussa voluntariamente e mantenha as vias aéreas limpas? Pois é. Agora, qual será a importância da inspiração na tosse? Essa é a pergunta que nós vamos responder no vídeo de hoje. Se você quer saber a resposta para essa pergunta, assiste o vídeo aí até o final, mas não esquece aí de curtir os vídeos do canal, não se esquece de se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e, é claro, aperte o sininho para você receber notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apolo Fisioterapia. Vamos lá então, pessoal. Então a pergunta que nós queremos responder com esse vídeo hoje é como que a inspiração interfere na minha capacidade de tossir. Como eu já disse para vocês aqui, né, a tosse ela faz parte do mecanismo de defesa do nosso sistema respiratório, né, junto com outros fatores. Então, por ser parte desse mecanismo de defesa, ela previne a ocorrência de infecções, previne a ocorrência de atelectasias e das obstruções, né, porque não impede que a secreção fique parada lá nas vias, e assim, o pico de tosse, né, é o valor que vai me dizer quanto o meu paciente tem de habilidade de tossir voluntariamente. Tá? O pico de tosse ele tem uma boa relação com o pico de fluxo respiratório. E esse pico de fluxo respiratório ele é facilmente obtido na espirometria. A gente sabe, né, que esse pico de tosse ou pico de fluxo respiratório, em pacientes disfágicos, quando maior que 242 litros por minuto, ele tem menor chance de desenvolver complicações pulmonares, as pneumonias, por exemplo. Já em pacientes com doenças neuromusculares, as doenças neuromusculares, quando o meu paciente tem um pico de fluxo que está abaixo de 160, aí então a chance dele desenvolver uma complicação acaba por aumentar e também, né, deve-se considerar neste caso a intubação orotraqueal para proteger as vias aéreas, coisa que a tosse não está conseguindo fazer. Então, a gente sabe que o pico de fluxo expiratório tem essa correlação com a tosse. A capacidade vital, ela é um valor, né, que depende, que vai influenciar nessa geração de pico de fluxo respiratório, e a pergunta que fica é, será que o fluxo inspiratório que eu fiz, né, para executar a manobra de expiração forçada, interfere, a forma com que eu puxei o ar, rápido ou devagar, vai interferir no pico de fluxo expiratório? E outra coisa, será que se eu fizer uma pausa pós-inspiratória, eu vou ter também interferência no pico de fluxo respiratório? Então, para responder essa pergunta, aqui no canal Apolo Fisioterapia, você sabe que a gente traz artigo científico, informações desses artigos. Então eu peguei esse artigo que fala justamente isso. A dúvida deles era qual seria a diferença do pico de fluxo ou do pico de tosse entre pacientes que inspiram de formas diferentes. Que formas diferentes são essas? Fluxo inspiratório mais lento ou mais rápido, ou pausa inspiratória ou sem pausa inspiratória, né? Com e sem pausa inspiratória. Eles estudaram 3 grupos. Eles estudaram o grupo normal, né, que seria considerado sem nenhuma queixa respiratória, nenhuma doença respiratória diagnosticada. Eles estudaram um grupo de pacientes com doenças obstrutiva clinicamente diagnosticada e o pacientes restritivos. E aí, então, quando você olha para a prova de função pulmonar desses pacientes, observou-se aí a obstrução por meio da relação VF no CVF, mas uma coisa que chama atenção no artigo é que não houve restrição aqui no grupo, né? A média não foi restrição, não teve restrição. Então tinha pacientes, mesmo com diagnóstico de doenças restritivas, que não tinha a restrição. Como eu disse para vocês, eles avaliaram o pico de tosse aqui, né, o pico de fluxo respiratório, em 3 momentos, em 3 situações, né? O momento M1, onde ele fazia uma inspiração rápida e não fazia pausa. O momento M2, onde fazia uma inspiração rápida, mas fazia uma pausa pós-inspiratória. No M3, ele fazia uma inspiração lenta e também sem pausa. E o M4, ele fazia uma inspiração lenta, mas fazia pausa. Então, de novo, M1 é aquela rápida sem pausa, M2 rápida com pausa, M3
lenta sem pausa, M4 lenta com pausa. E aí então quando você compara, né, então aqui são os valores de P, observem que a inspiração rápida sem pausa, o pico de fluxo é muito mais alto de forma significativa em relação a M4. Então, o 476 é maior de forma significativa ao 429. Assim como aquela que ele fez lento, ele inspirou lento e não fez pausa, ele também foi diferente significativo, especialmente aqui do momento M4, que é aquele lento com pausa. Né? Então, nos parece o seguinte, a pausa ela atrapalha no pico de fluxo. E você respirar rápido e devagar parece também que faz uma diferença. Então vejam que o valor aqui, ó, a inspiração mais rápida, fez o meu pico de fluxo ficar maior. Mas será que isso acontece com todos os tipos de paciente? Então olha só, nós vamos pular para o último aqui, ó, que ele teve um comportamento idêntico, ó, dos pacientes aí considerados normais. Então o restritivo teve o mesmo comportamento. Ele se diferenciou do M4, apesar dos valores serem menores aqui. Né? Já os obstrutivos, a única diferença foi que no pico de fluxo, no M1, que é aquele momento em que eu tossi com inspiração rápida, sem pausa, ele diferencia do lento com pausa. É a única diferença significativa que aconteceu aqui. Ok? Bom, olhem só, né? Quando você pega aqui, ó, o pico de fluxo, então esses dados apresentados aqui em valores apresentados num gráfico, né? Então para o normal, observem, né? Então em média aqui, né? O pico de fluxo de tosse, a minha capacidade de tosse, como que ficou, e aí em relação ao M4, que é o que maior tem diferença, que é a maior variação. E, obviamente, né? Só aqui para mostrar, isso era um método, né? O pico de fluxo inspiratório foi maior aqui do que foi maior aqui. Então, interferindo assim na execução. Aqui também, ó, o obstrutivo. Ó, o obstrutivo, então, a única diferença foi entre M1 e M4, como apresentado aqui nesse valor. E aqui, obviamente, né, que eu tenho a diferença de picos de fluxo inspiratório no M1 e M2 em relação ao M3, como já previsto, que era parte do método. E nos restritivos a diferença foi parecida com o normal e aqui também no pico de fluxo inspiratório. Bom, algumas coisas que a gente precisa discutir aqui para finalizar o vídeo e responder para vocês. Mas por que será que isso acontece? Né? Então, a velocidade de inspiração, meu fluxo inspiratório, ele interfere na minha capacidade de tosse. Ou seja, quanto mais rápido eu inspiro e mais volume eu faço, maior será a retração elástica do pulmão e aí ele interfere no pico de fluxo respiratório. Outra coisa é a constante de tempo, né? Quando você inspira profundamente e mais rapidamente, você mantém uma constante de tempo maior. Agora, por fim, a questão, uma outra explicação, a terceira explicação, a terceira justificativa para isso ter acontecido é com relação ao encurtamento muscular, né? O que a gente chama de ciclo encurtamento e estiramento. Né? Aquele paciente cujo a manobra fez um rápido alongamento, que seria na inspiração, eu alongo a musculatura expiratória e aí expiro forçado, esse ciclo gera maior força e consequentemente gera maior fluxo expiratório. Bom, e sendo assim, a fase inspiratória ela interfere sim na tosse e deve, portanto, ser bastante trabalhada quando você for ensinar para o seu paciente a fazer uma tosse voluntária. Beleza? Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu volto a pedir aí que você curta esse vídeo e se inscreva no canal Apolo Fisioterapia. Compartilha com o maior número de pessoas e até o próximo vídeo aqui no canal Apolo Fisioterapia.